conhece, o meu nome é Paulo Batista. Era membro, e estou a pedir a transferência aqui para Vila Real de Santo António, mas eu ainda sou membro da Igreja de São Jorge, em Leiria. Portanto, e vejo aqui algumas caras novas que se sintam bem no nosso meio. Não sei se é a primeira vez que vêm, não é? É a primeira vez? É a segunda. É a segunda. Os irmãos vêm de onde? A gente é adventista desde o Brasil. Do Brasil. Do Brasil, exatamente. Eu também sou adventista, aliás, era em Portugal, também estive a viver em Fortaleza, no Brasil, e depois também quando voltei também continuo a ser adventista. Os irmãos vêm de que zona de Portugal? Nós moramos em altura. Em altura? É. Ah, muito bem. Então estão aqui mesmo ao pé. Pertinho mesmo. Então venham sempre, se possível, aqui à igreja. A igreja está de braços abertos para vos receber. Qualquer coisa que precisem, que necessitem. Nós estamos cá, somos poucos, mas queremos cada vez mais que a igreja cresça e que nós nos possamos sentir e que os irmãos se sintam bem no nosso meio. Está bem? Eu hoje venho falar sobre um tema que foi mais ou menos ao encontro da nossa última reunião de oração. Os irmãos lembram-se qual foi a última pergunta que eu fiz na reunião de terça-feira? Lembram-se ou não? Os irmãos estavam cá. A maior parte dos irmãos não estava cá. Como é que eu posso conhecer Jesus? Não é? Lembram-se ou não? Como é que eu posso conhecer uma pessoa? Convivendo com ela. Mais, saber os seus hábitos. Saber quem ela é, se é filha de quem. E eu recordo-me, quando eu era mais jovem, não é que eu continue a ser jovem, mas quando eu era ainda um miúdo, estava a acabar a faculdade e os meus pais davam-me geralmente sempre uma mesada, mas eu gostava sempre de ter mais algum dinheiro além dessa mesada. E então comecei a colaborar naquela altura, penso que hoje em dia já não existe o Círculo de Leitores. Não sei se os irmãos que são mais antigos aqui em Portugal chegaram a conhecer o Círculo de Leitores. E eu colaborava como vendedor, eles davam-nos uma zona, geralmente onde a gente morava, e agarrávamos numa pastazinha, tipo colportor, e lá íamos bater à porta das pessoas, entregávamos uma revista. Passado uma semana, geralmente 2 semanas, voltávamos lá, a pessoa fazia-nos o pedido do livro, e nós, uma terceira vez, íamos lá entregar o livro, e a pessoa pagava-nos o valor do livro. E eu recordo-me um dia, portanto, em que eu já tinha entregue a revista, e ia buscar o pedido à casa de uma senhora, que era lá a minha vizinha. Portanto, eu morava numa moradia, portanto, os meus pais moravam numa moradia, mas junto à moradia havia um bairro, tipo bairro social, e eu recordo-me de um dia eu ir a essa casa, que morava lá uma senhora, porque eu conhecia, e quando um dia bate à porta, isto já eram umas 6, 7 da tarde, eu geralmente fazia isso sempre rente à hora do jantar, que era quando as pessoas começavam a chegar a casa, porque a maior parte das pessoas trabalhavam fora, e quando as pessoas vão fora, geralmente só ali a partir das 6, 7, 8 horas da noite, é que as pessoas estavam em casa. Penso que aqui em Vila Real é mais ou menos a mesma coisa. E um dia eu vou bater à porta e portanto eu ia para falar com a senhora, quando abro a porta eu vejo um senhor que eu habitualmente não conhecia, não é? E ele era o Eusébio, jogador de futebol, que a maior parte de vocês devem conhecer, portanto, foi jogador do Benfica. Naquela altura ele já devia estar reformado de jogador, devia de ser treinador, pensou que ele estava todo vestido com o fato de treino do Benfica. Eu fiquei assim admirado. E depois disse: olha, a senhora tal está em casa. E ele disse: tá, pode entrar. E ele convidou-me, cumprimentou-me, estivemos ali. Ele estava sempre com um copo a beber. Ele até me perguntou-me: olha, você quer beber alguma coisa? Eu disse: olha, eu posso beber um sumo. Ele pôs lá um suminho e bebi. E pronto, depois fui-me embora. E eu fiquei admirado, não é? Portanto, como é que dizer? Ele sendo a pessoa pública que era, não é? Vir à zona do Seixal, naquela altura o Benfica ainda não tinha o estádio lá de treino no Seixal, ele só apenas estava ali. Portanto, eu depois soube que ele tinha lá uma relação com uma senhora e estava em casa dela, que por acaso coincidiu no dia em que eu lá fui e que por acaso o vi. E eu posso dizer: será que eu conheço o Eusébio? Viu uma vez. Será que eu o conheço? De certeza que não. Não sabia os seus hábitos. Só o vi
via na televisão, como a maior parte dos irmãos se calhar ouviram, e viu aquela vez face a face. Ele até me cumprimentou. Mas eu não posso dizer que o conhecia. Agora, passando isto para o ponto de vista espiritual, muitas vezes nós fazemos exatamente como este exemplo. Conhecemos Jesus apenas com um aperto de mão. Eu ao sábado venho à igreja e aperto-lhe a mão. Estudo a Bíblia ao sábado, geralmente das 10 ao meio-dia, porque ao meio-dia eu já estou a olhar para o meu relógio porque já está na hora já começa a minha barriguinha a dar horas e eu quero me ir embora. E durante a semana não lhe ponho a vista em cima. E será que eu posso conhecer Jesus assim? Muitos de nós dirão, não, isso é impossível. Mas muitos de nós dizemos na prática que o conhecemos, ou na teoria que o conhecemos, mas na prática nós não o conhecemos. Porque se nós conhecêssemos Jesus na prática, desde o sábado ao pôr do sol até sexta-feira ao pôr do sol, nós estávamos num convívio direto com Ele. Porque eu, para conhecer uma pessoa verdadeiramente, eu tenho que estar com ela bastante tempo para a poder conhecer. Há um ditado popular em Portugal que diz: vocês querem conhecer os irmãos? É na herança, na morte dos pais, que conhecem os irmãos. Querem conhecer um casal? É no divórcio que o vão conhecer. E muitas vezes estes ditados populares parecem que não têm algum significado, mas têm muito significado. Eu posso-vos dizer que uma parte deste ditado eu já tive a prática que realmente de facto é verdade. Porque muitas vezes nós convivemos dezenas de anos com algumas pessoas, mas só as vamos a conhecer realmente em outras situações que realmente a gente diz assim: como é que isto é possível acontecer? Mas realmente acontece. E muitas vezes Jesus quer se dar a conhecer a nós. E estou a falar para mim, Paulo. Ele quer se dar a conhecer a mim. Mas eu posso fazer uma coisa, posso o querer conhecer ou não. Tal e qual como na história que eu vos contei. O Eusébio estendeu uma mão para me conhecer, mas ele podia ter agarrado que este homem e ter-me fechado a porta na cara. Podia, estava no direito dele. Não é? E então Jesus também é isso. Jesus está sempre de porta aberta para a gente o ir conhecer. Mas será que eu, Paulo, o quero conhecer? Será que realmente eu, de facto, tenho essa vontade em conhecer esse Jesus que morreu numa cruz para me salvar? Será que eu, diariamente, desde de manhã que me levanto até à tarde que me deito, eu faço o possível para conhecer esse Jesus? Ou não? Como é que eu posso conhecer Cristo hoje em dia? Estudando a sua palavra, andando nos seus caminhos e, mais do que isso, às vezes sem falar, a minha vivência diária ser um exemplo para os outros. Será que, se eu tratar mal do meu trabalho um aluno, eu estou a dar um exemplo de Cristo, de cristão, sincero ou não? Será que eu, quando uma pessoa me responde mal, eu vou-lhe responder da mesma forma como ele me respondeu? Será que eu estou a dar um exemplo de bom cristão? Será que Cristo ficará agradado com isso? Ou não? Todas estas questões nós podemos fazer no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. E muitas vezes, e há um ditado que diz também, olha para aquilo que ele faz e não olhas para aquilo que ele diz. Porque muitas vezes nós dizemos uma coisa e fazemos o inverso daquilo que nós dizemos. Muitas vezes as nossas ações diárias são um exemplo contrário àquilo que deveria de ser um bom exemplo cristão. Eu ia agora pedir aos irmãos para abrirmos a Bíblia, porque devemos ir à Bíblia, e gostava de meditar com os irmãos no capítulo 8 de João e no versículo 32. Aliás, até podemos ler o versículo 31. Amém? João 8. Portanto, João é um evangelho no Novo Testamento. Temos estado a estudar na escola sabatina. João 8, 32.
Amém? Já todos abriram? Amém. Quem não, misericórdia, não é? Como no Brasil. Quando não se abre a Bíblia há tempo no Brasil, pelo menos na igreja onde eu estava em Fortaleza, eles diziam misericórdia, irmão. Isto porquê? Porque hoje em dia, e atenção, e agora só fazendo aqui um parênteses, há muitos de nós adventistas que quando a gente diz, olha o livro de Amós ou o livro de Ageu, vão à procura ao índice porque não sabem onde é que estão esses livros. E por isso, atenção irmãos, porque nós realmente devemos de conhecer a palavra. Porque estes livros vão acabar. Nós sabemos que daqui por uns anos estes livros vão acabar. E se nós não tivermos a palavra aqui dentro, de nada vale. João 8, 31 e 32 diz assim: E Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui no versículo 32 diz: conhecer a verdade. E então, mais uma vez, eu pergunto: então, o que é conhecer Jesus? É conhecer a verdade, aquilo que ele disse. Muitas vezes, e acontece também, inclusive, entre nós, adventistas, e eu não estou a falar aqui para irmãos que estão noutras religiões, estou a falar para adventistas. Muitas vezes nós, na nossa igreja, tentamos também fazer muitas regras que não estão escritas na Bíblia. Tentamos impor, muitas vezes, ideias que são contrárias àquilo que Jesus disse. Jesus disse para amar, não é? E muitas vezes nós tentamos, com a nossa conduta, condenar e não amar. Jesus disse para amar. E muitas vezes nós esquecemos que todos nós somos pecadores. Eu peco de uma forma, os irmãos pecam de outra. E se eu não tiver o cuidado de ver que o meu pecado é diferente do pecado da irmã ou do irmão, eu estou, entre aspas, a condicionar a vida de cada um. Porque eu posso estar a fazer um julgamento precipitado de uma coisa que eu não sei, que eu não vivi, e que muitas vezes nós podemos estar a ir contra a própria palavra, que é amor. Conhecer a verdade é conhecer algo que nos faz subir de grau a degrau. E a verdade é isso mesmo, é como se fosse uma escada. Uma escada que nos liga aqui da terra, de Vila Real de Santo António, até à nossa pátria celestial. E atenção que eu posso estar no primeiro grau, a irmã está no segundo, a outra irmã está no 24º grau, e outros estarem já no 120º grau. Mas todos nós estamos numa caminhada rumo ao céu. A irmã que está no 25º pode, às vezes, andar para trás e cair para o 101º grau. Eu próprio posso ainda descer ao 0, mas todos nós estamos nessa caminhada. E quando nós temos consciência que estamos nessa caminhada para Cristo, a nossa postura é diferente. A nossa postura é uma postura de ajuda. Porque o que está no 100º pode dar ajuda ao que está no 10º e subir também com ele. Ou eu poderei estar no 2º grau e ajudar o meu irmão que está no 1º grau. Todos nós nos podemos ajudar. E aí estamos a demonstrar que conhecemos a verdade. Porque realmente quem conhece a verdade, quem conhece tudo aquilo que está aqui escrito, tem uma postura completamente diferente do eu ser cristão. Ou eu diria, do eu ser religioso. Porque muitas vezes o religioso é aquele que vem ao sábado, agarra na Bíblia, põe-a debaixo do braço, e vem, traz a Bíblia, volta para casa com a Bíblia debaixo do braço. Ele é religioso. Mas aquilo que Jesus quer é que nós conheçamos a verdade e que pratiquemos essa verdade. Não só saber o que está escrito, e é verdade, é importante nós sabermos o que está escrito, mas acima de tudo o importante é pôr em prática essa verdade. E para conhecer essa verdade, é preciso ter um encontro com Cristo. Não há outra hipótese. Eu não posso querer conhecer uma pessoa se não estiver com ela. Dou-vos um outro exemplo que aconteceu, penso que foi há 1 ou 2 anos atrás, deu na televisão, eu penso que era, ou foi na SIC, ou foi na TVI, ou foi no Correio da Manhã. Foi numa destas televisões mais mediáticas que
exploram estas ideias. Houve um jornalista que quis estar um dia inteiro com o Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa. E então propôs-lhe isso: olha, eu vou estar um dia inteiro para conhecer a vida do que é ser Presidente da República. E o Marcelo disse, como ele gosta muito, ele é muito dado a essas coisas: ok, jornalista, vamos conhecer, olha, estás preparado? Vais ter que te levantar às 4 da manhã. Porque eu deito-me à 1 da manhã, mas às 4 da manhã já estou a pé. Tu estás preparado para isso? E o jornalista disse: ok, eu estou preparado. E então assim foi. Foram lá, devem ter dormido lá num quarto lá da Presidência da República. Às 4 da manhã lá estava o Marcelo Rebelo de Sousa acordado, a ler os seus jornais, das 4 às 6 da manhã. Eu vi uma parte, eu não vi a reportagem toda. Mas o jornalista andou com o Presidente da República um dia inteiro. Diz ele que foi o dia mais cansativo da vida que ele teve. Porque teve com ele desde as 4 da manhã até à 1 da manhã do outro dia a seguir. Porque ele só se vai deitar à 1 da manhã. E andava para ele, ia ter reuniões aqui, acolá. E ele disse: como é que o Presidente aguenta esta vida? Só dormi 3 horas e pouco durante a noite. Eu disse: eu já estou habituado, eu desde miúdo fazia isto, já quando era professor na faculdade. Bom, mas isto para dizer o quê? Este jornalista andou com o Presidente da República um dia inteiro. Será que ele conheceu o Presidente da República? Não. Então, vou transpor isto também para a nossa vida espiritual. Eu posso estar um dia inteiro só a pensar nas coisas de Deus. Desde sexta-feira ao pôr do sol até sábado ao pôr do sol. Eu posso estar a pensar só nas coisas de Deus. Isso é errado, irmãos? Não. Isso é certo. Agora, se eu de sábado ao pôr do sol até sexta-feira ao pôr do sol, eu guardo a minha escola sabatina, guardo a minha Bíblia lá no cantinho, ando a fazer tudo aquilo do meu trabalho e não penso nada em Deus. Será que Deus se agrada? Será que isso é conhecer a Cristo? Deus e Cristo querem ter um encontro diário com cada um de nós. Jesus disse outras vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo isso hoje ao Paulo. Paulo, tu queres conhecer esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Eu vou-vos dar agora aqui alguns exemplos de encontros com Cristo e com Deus. E vou começar no Velho Testamento, em Êxodo, e vou-vos contar algo que aconteceu com Moisés. Os irmãos sabem quem foi Moisés? Aqui os jovenzinhos sabem quem foi Moisés? Os irmãos sabem quem foi Moisés? Sim. Moisés era um jovem judeu que teve a possibilidade, na altura em que ele nasceu, da maior parte dos meninos eram mortos por ordem de Faraó, e Moisés, com uma ideia genial da sua mãe e do seu pai, foi posto numa cestinha no Rio Nilo. Uma cestinha que andou ali a boiar durante uma série de dias. Nós não sabemos ao certo quantos dias é que ele teve dentro daquela cestinha, mas eu imagino muitos dias e muitas noites. E a sua irmã Miriam tomava conta dele diariamente. E Moisés, depois disso, foi descoberto, não é? Porque a rainha um dia vai mergulhar lá para tomar banho no Rio Nilo e ela descobre. A princesa. A princesa, sim. A princesa vai... Obrigado. A princesa vai mergulhar no rio e descobre esse menino. Descobre esse menino e quer ficar com ele para seu filho. Isto foi segundo ela dizia, foi uma dádiva dos deuses. Os deuses trouxeram-lhe aquele menino. Mal ela sabia que ali a centenas de metros, no meio do junco, estava a sua irmã a tomar conta daquele menino. Eu imagino o coração de Miriam quando aquilo aconteceu, não é? Porque ela estava a tomar conta de Moisés, não é? E Moisés significa retirado das águas. A rainha, a princesa, tirou o menino das águas e quis ficar com ele. Sabemos depois na história, não é? Que esse jovem Moisés é dado à sua mãe como se fosse uma ama para tomar conta dele. E então ela educa esse menino até à idade, diria, 7 anos, 8 anos, e então ele depois vai para o palácio e toma a educação egípcia. Diz que a profissão que Moisés
aprendeu foi ser arquiteto. Ele foi educado para ser um futuro arquiteto do reino de Faraó, do reino egípcio. Sabemos que depois ele, um dia, mais tarde, já na sua idade adulta, quando encontra dois jovens judeus a lutar, ele tenta-os separar e um deles diz: mas tu queres fazer como fizeste ao outro, que o mataste? E Moisés então agora tem que fugir deste reino. Moisés foi preparado para ter um encontro com Cristo. E vamos ver o que é que acontece. Então, em Êxodo 3, se os irmãos me quiserem acompanhar, ele tem um encontro extraordinário. Vamos ler Êxodo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia.